Com esse aqui, quero falar sobre esse novo reforço do Cruzeiro, o atacante Angel Gabi, que chega aí, no caso, para a equipe sub-20 por empréstimo até o final da temporada. Jogador que vinha se destacando pela Ferroviária de São Paulo, que inclusive jogou, né, a Copa São Paulo de Juniores, fez 2 jogos na equipe na fase de classificação, jogando contra o Corinthians, inclusive, que foi bem essa partida dele, que chamou a atenção de alguns clubes, inclusive do Cruzeiro, e também, no caso, ele jogou contra o Fast Clube e contra o Corinthians, não marcou nenhum gol. Ele atualmente está na equipe da Ferroviária na base, no Sub-20, mesmo tendo aí, no caso, seus 18 anos de idade. No total, no Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro que vai, né, começar agora no Campeonato Brasileiro. Em 3 jogos, a Raposa venceu 2 partidas e perdeu 1. Total, 8 gols marcados e 6 sofridos, né, nesse início de Brasileiro. Então, o Angel Gabi chega aí para ser uma dessas alternativas para o elenco do Cruzeiro no time Sub-20. Ele que eu não consegui achar os números concretos, né, da temporada passada de 2022 pelo time da Ferroviária, mas vinha jogando com uma certa frequência, era o titular e deve chegar por empréstimo até o final da próxima temporada, tendo uma opção no seu contrato já estabelecido, caso o Cruzeiro queira ficar em definitivo com o jogador. Bem parecido, por exemplo, com o que fez com o Ian Lucas, que eu já trouxe aqui no canal também, que o Cruzeiro tem uma opção de compra no final do seu contrato, fixado em R$1 milhão, caso queira comprar. Se eu não me engano, do Ian Lucas é 70% dos seus direitos econômicos. Então já tem uma boa relação também com a equipe do interior paulista, como por exemplo de outro nome que eu vou falar agora há pouco, que é a respeito do Claudinho, né, também, que veio do time do interior de São Paulo. Então, mais um aí, nessa boa relação que tem tido entre os clubes. Também teve o lateral, o Rafael Luiz, né, que veio o lateral direito, que pertencia à equipe, depois veio para o Cruzeiro, fez a reta final da Série B de 2020, depois foi emprestado para o Red Bull, para o Sport, enfim, passou aí por vários times, também com essa boa parceria com a Raposa, com a equipe aí do Ferroviário. Quero que você deixe aqui embaixo, então. O que você acha? Mais uma boa opção. É igual eu falei, né? No vídeo lá do Ian Lucas, ano passado, claro que o Ian Lucas tinha um retrospecto muito melhor no profissional, mas desde de quem me acompanha aqui há muito tempo, né, quando ele foi anunciado em agosto, eu já falei que em breve ele teria espaço no time principal, porque vinha chamando a atenção até mesmo no profissional, né, com 18, 19 anos, pelo time do Ferroviária, e espero que o atacante aí, não sei se seria Angel ou Gabi, né, o nome dele, porém fica aí, Angel Gabi, o nome completo, novo reforço do Cruzeiro, atacante aí veloz pelas beiradas. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários. Cruzeiro que deve sim se reforçar para a equipe sub-20 e tem feito, né, um início até que interessante de Campeonato Brasileiro sub-20 até. Bom, quero falar aqui também sobre essa notícia de que o Cruzeiro está contratando o preparador físico Túlio Flores, que estava no Atlético Paranaense. Informação aí do Samuel Venâncio e do portal Deus Me Dibre, que trouxe essa informação, né, exclusiva no caso do profissional, que conquistou, por exemplo, pelo clube paranaense a Copa do Brasil de 2019 e a Sul-Americana também de 2020. Estava aí no time desde da temporada de 2019 e inclusive foi finalista, né, do ano passado da Libertadores, e também tem mais uma final de Copa do Brasil nesse seu currículo. Então, muito interessante, até porque o Atlético tem essa parte física como um dos pilares, e eu vejo como uma ótima contratação para essa parte técnica, né, física aí do Cruzeiro, que na minha opinião tem contado sim com bons profissionais. Sempre teve, né, o Cruzeiro alguns nomes interessantes nessa parte de preparador físico, e chega então o Túlio Flores para fazer parte aí desse plantel. Não sabemos se o Pepa vai trazer, né, alguns nomes de confiança, mas de qualquer forma sempre geralmente tem, né, um do próprio clube. Mesmo se o treinador trazer por exemplo, acaba que sempre tem, né, um do próprio time. Então o Túlio Flores vai ser, né, o preparador físico, no caso aí do Cruzeiro, para essa próxima temporada. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo também nos comentários. Cruzeiro que tem focado bastante desde o ano passado, né, nessa questão de física, uma parte mais extracampo, que foi importante no ano passado. Nesse ano não adianta falar, né, que está sendo importante, porque o que importa mesmo é o resultado que não está vindo, mas é um papel que eu vejo que a longo prazo vai dar sim bons frutos, ainda mais ter tirado ele, né, do Atlético Paranaense. Então isso mostra que o Cruzeiro não está conseguindo trazer jogadores à altura, porém essa parte de profissionais achei um ótimo reforço. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. E para terminar, quero falar sobre o ponta Gabriel Barros, que eu trouxe, né, essa informação aqui, que o Jorge Nicola postou nessa última quarta-feira, de que o Cruzeiro esteve monitorando a situação do jogador no início da temporada e, para falar a verdade, desde o final, né, da Série B do ano passado. A pedida do Ituano, que era de R$2 milhões, depois dessa boa campanha no Campeonato Paulista, está pedindo agora R$2,5 milhões. Tem alguns times de olho, por exemplo, Fortaleza, o próprio o Botafogo e tudo mais, porém até agora nada de concreto
foi especulado também no Corinthians e no São Paulo. Tem 21 anos de idade, ponta esquerda e meia ofensivo. Ele somando a temporada passada e essa, ano passado contando Paulista e Série B, e esse ano só o Campeonato Paulista, somou aí 50 jogos, 7 gols e 3 assistências. No profissional mesmo, desde quando ele começa, né, contando a passagem também pelo Flamengo, foram aí nesse período, no total, 68 jogos, marcou também no total outros 10 gols e 3 assistências. Pelo Flamengo ele joga na temporada de 2021, 4 partidas apenas no Campeonato Brasileiro, naquela reta final, todas entrando no segundo tempo. Ele que surge muito bem pelo próprio Ituano, foi muito bem um dos destaques do Campeonato Paulista de 2020, onde ele marca 4 gols e 2 assistências em 14 jogos, fica 2 anos, né, na base do Sub-20 do Flamengo, até ter essa oportunidade em 2021. Acho que seria uma opção interessante, porém, de acordo com o Nicola, o Cruzeiro deve buscar um jogador mais experiente para fazer esse papel de ponta. Que eu concordo, porém não acho que seria exagero o Cruzeiro ir no mercado em busca de mais 2 pontas. Até porque o Gabriel poderia fazer uma função que a Raposa precisa muito, que é de ponta e também de meia. Então meio que seria um 2 em 1, né? Tudo bem que, na minha opinião, o Cruzeiro precisa de mais alternativas pelo lado direito, mas só um ponta não acho que estaria tão satisfeito, tão interessante como poderia ser a chegada do Gabriel Barros e outro atleta um pouco mais experiente, que não temos ideia, né, até agora de quem pode ser. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários, se valeria também esse investimento, que não adianta, né, o Cruzeiro não conseguiria trazer ele uma opção de empréstimo, empréstimo de 1 ano e ter uma compensação financeira. Não, teria que ser já esse pagamento, possivelmente à vista. Se não tivesse tantos times interessados, tudo bem. Poderia pegar ele de empréstimo e no final do ano ter uma obrigação de compra, aí sim, 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Porém, com vários times brasileiros de olho no jogador de 21 anos, bem difícil desse negócio acontecer se não tiver um dinheiro envolvido. E quero então que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda também, né? Vi muita gente achando também um bom nome, o ponto aí de 21 anos, que seria um investimento muito baixo do que, por exemplo, o único que o Cruzeiro contratou até aqui, né? Que foi o Wesley, próximo da casa dos 15 a 16. Bom, quero começar falando aqui sobre o Edu, atacante que está emprestado, né, na teoria até o final da atual temporada para a equipe do Diba, dos Emirados Árabes, que assim, tem grande chance de ser rebaixado nessas próximas rodadas e no caso a equipe poderia, né, ter um problema nessa questão financeira. O Cruzeiro que recebeu uma pequena compensação pelo empréstimo do jogador e no caso, se ele realmente for comprado em definitivo, vai ter um valor fixado de mais ou menos 3 milhões de reais. Então a expectativa é de que ele ficasse um bom tempo no futebol dos Emirados, que pode acontecer dele voltar antes, porque se o time for rebaixado, será que devolveria, né, o centroavante? Que ainda não temos certeza disso e enfim, vamos ter que esperar. Eu acho que não, porque geralmente essas equipes, mesmo caindo para a segunda divisão, tem, né, já um planejamento bem alto de questão financeira e tudo mais, porém qualquer coisa que se surgir, né, alguma atualização, eu trago aqui para vocês. Nessa atual temporada ele já soma 5 jogos, marcou 2 gols inclusive nesse período lá no futebol dos Emirados e tem demonstrado, né, um desempenho razoável, até porque lá o número de jogos é bem diferente daqui, né? Na temporada no máximo os jogadores vão jogar 29, 33 partidas, então o Edu acabou de chegar e tem, né, esse impasse aí envolvendo o seu futuro, que igual eu falei, acho que até porque ele já assinou um contrato longo, acho um pouco difícil ele acabar voltando depois de 3 meses para o Cruzeiro. Acho que no pior dos cenários, por exemplo, no futebol dos Emirados, ele voltaria em julho, agosto, que é quando reabre a janela de transferências no futebol brasileiro. E até quero saber o que você acha, né, do Edu, atacante que pelo Cruzeiro na temporada passada foi importante, no decorrer do ano, 22 jogos, 22 gols marcados no total em 48 jogos, sendo 14 deles na Série B do Brasileiro, ainda contribuiu com mais 4 assistências, jogador que veio, né, sobre a grande expectativa vindo do Brusque e desde o início deu muito certo nessa relação dele também com o técnico Paulo Pezzolano e que atualmente lá no futebol dos Emirados ele foi muito mais por essa questão de, por exemplo, a questão financeira para ele, que o Cruzeiro chegou a um acordo com o time que não vai render grandes somas para o Cruzeiro, né, porque no melhor das hipóteses renderia 3 milhões e meio de reais, não é um grande valor comparado, por exemplo, com um jogador que fez 24 gols na última temporada. Inclusive, se ele tivesse continuado no ano para ser um reserva na posição, nem acho que seria ruim. Por exemplo, ter o Gilberto como titular e o Edu para o segundo tempo. Não acho que seria uma má opção, até porque o único que nós temos, né, nessa função no elenco é o Matheus Davó. Enfim, quero saber se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aqui embaixo. Quero falar aqui também sobre o Rodrigo Moledo, que no caso, de acordo com o Samuel Venâncio, ele gostou da procura, da oferta que o Cruzeiro fez para essa atual temporada,
só que ele não vai forçar uma saída, por exemplo, da equipe gaúcha, onde ele tem, né, uma boa relação, somando aí quase 10 anos, desde quando ele chega no clube, tem essas duas passagens, então é muito reconhecido pela torcida e que assim, não iria forçar, né, a barra para rescindir esse seu contrato com o Internacional, que vai até o final dessa atual temporada. A expectativa é de que ele não seja o titular no Campeonato Brasileiro, não é à toa que nesses últimos jogos, na fase decisiva do Internacional, no Campeonato Gaúcho, ele não tem sido o titular, apesar de já somar 11 jogos no ano e um gol marcado. O zagueiro que tem 35 anos de idade, tem uma boa forma física, não acho que ele deva se aposentar por agora não, mesmo com os problemas de lesões recentes, que por exemplo, tirou ele da temporada inteira de 2021, na temporada passada apenas 23 jogos e nesse ano 11 partidas e um gol marcado, então muito melhor, né, fisicamente comparado aos últimos anos. O zagueiro que chegaria, na minha opinião, sem dúvidas, tá, para ser o titular absoluto nesse setor de zagueiros aqui pelo Cruzeiro e que, igual eu falei, o Cruzeiro deve buscar pelo menos mais uma opção para a zaga, mesmo com a chegada do Castan, né? Então o Cruzeiro entende que, ok, uma alternativa como zagueiro pelo lado esquerdo do campo, porém, igual eu venho falando para vocês aqui nos vídeos, né? Falta um zagueiro realmente de peso para chegar e ser o titular incontestável, que seria, na minha opinião, aí essa função do Rodrigo Moledo, e quero saber se você concorda comigo, discorda. Jogador que tem contrato até o final dessa atual temporada e, sem dúvida, se chegasse, seria para ter um salário bem alto. Não acho que seria menos do que 300, 350 mil, chutando baixo, tá? Porque nos últimos anos teve um papel importante no Internacional, por exemplo, em 2018, quando ele chega até 2020, foi o titular absoluto, somando nesse período mais do que 125 jogos, marcou também 8 gols e 2 assistências, muito bom na bola parada, no jogo aéreo, muito forte, acho que seria um grande reforço, tá, para o Cruzeiro, zagueiro que tem aí seus 1,89 m de altura, e quero que você deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários, o que acha do Rodrigo Moledo, se seria, né, uma boa alternativa ou não, para esse